Olá amigos, eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante aqui. Vamos falar de direito do consumidor, contar um pouco da história de vida dele, que é o ícone de nossa cidade, nosso amigo Nelson Soares Falcão, que é diretor do Procon Municipal de São Mateus e tem muitas histórias para contar. Tudo bem, Falcão? Tudo bem, Del. Eita, que coisa boa estar participando do seu programa. Rapaz, o cara já começou com um fraseado bacana, hein, Eduardo? E já vi que a prosa vai ser boa, hein? Você que tá em casa aí, você não pode perder, hein? Falcão, vamos contar um pouco da sua história de vida? Que eu acredito que tenha muitas coisas interessantes aí que você já tenha passado, né? Você nasceu aonde, Falcão? Eu nasci no município de Mantena, em 1959. Rapaz! Uma época pesada que lá era contestada e estava tendo uma confusão entre o estado de Minas e Espírito Santo. Eu nasci em 59. É mesmo? Mas era confusão de quê, mais ou menos? Divisa. Ah, sim, disputando a divisa. Ah, bacana. Você tem irmãos? Tenho. Tem quantos irmãos? Nós somos em 8 irmãos. 8 irmãos? Vivo hoje, tenho 7. Aham. Aí você nasceu lá em Minas, passou a sua infância lá ou mudou-se? Não, mudei. Fui morar no Paraná, fiquei até aos 15 anos no Paraná. Olha. Na região norte do Paraná. Mas por que vocês mudaram? Foi trabalho de seus pais? Meu pai era lavrador e mexia com terra, e na época era colheita de café, o pessoal gostava muito de trabalhar no café, e o norte do Paraná era um grande produtor de café. Aí ele partiu para lá para tentar a vida com os meninos, com os 5 meninos pequenos. Levou a galera toda. Levou todo mundo. E aí você viveu até os 15 anos lá? Até os 15 anos. De lá você foi para onde? Eu fui para Barra de São Francisco. Barra de São Francisco. Do Paraná, mudei para Barra de São Francisco. Com a família? Meu pai. Foram também para trabalho, essas coisas? Meu pai já era barbeiro nessa época. Sim. Aí aprendeu o ofício? Aprendeu o ofício e foi ser barbeiro em Barra de São Francisco. Aí você viveu quanto tempo, até quando lá em Barra de São Francisco? 1978, nós mudamos para São Gabriel da Palha. Sempre em busca de trabalho, de desenvolvimento da família e tudo. E vocês sempre estudando, né? Estudando. Ali nós já estávamos ali, os irmãos já mais... A maioria já chegando aos seus 18, 20 anos, eu com 15, 16. E nós ficamos ali em São Gabriel, onde nós enraizamos ali. Meu pai veio a falecer há 3 anos atrás em São Gabriel da Palha. Sim. Aí a família ficou toda lá em São Gabriel. E aí você estudou, aí o seu primeiro emprego foi de quê? O meu primeiro emprego foi em 1978, eu trabalhei em 1976 para 1977. Eu falei errado, de 75 para 76, nós em Barra São Francisco. De 76 para 77, nós mudamos para São Gabriel da Palha. Rapaz, você tem uma memória boa, então, em 1976, eu fui trabalhar numa loja, para 77, eu fui trabalhar numa loja. Era loja de quê? Eletrodoméstico. Que bacana. O nome dela é Lojas Vigorelli. Aí, Alfredo Teixeira, em São Gabriel da Palha. Você ficou mais ou menos quanto tempo trabalhando nessa loja? Eu trabalhei 1 ano. 1 ano. Justamente 1 ano. Foi o período que eu... Entrei na Polícia Militar em 1977. Sim. Aí nesse período que você estava trabalhando na loja, você se preparou e veio o concurso e fiz um concurso. Eu passei pelo tiro de guerra em São Gabriel da Palha. Olha! Após o tiro de guerra, em julho, terminei o período de tiro de guerra, eu fui para a Polícia Militar, dia 12 de dezembro de 1977, eu incorporei. Mas como que era assim, que quando você fez o concurso, passou, você teve que ir para um outro lugar para fazer um treinamento, fazer o curso de capacitação? Como que foi esse período? O curso de capacitação, Nova Venécia é uma região central do Espírito Santo. Ali, o 2º Batalhão, em 1975, foi criado o 2º Batalhão da Polícia Militar em Nova Venécia. E os cursos, a partir desse momento, foi dado os cursos. Era tudo lá. Alegre, 1º Batalhão Vitória, 2º Batalhão em Nova Venécia e o 3º Batalhão em Alegre. Eram os únicos de formação, onde tinha escola de formação de policiais militar. Sim, aí você foi para Nova Venécia. Fui para Nova Venécia e fiz o meu curso lá. Fez o curso e depois foi para a rua, atuar. Para a rua. E com um detalhe, na minha época que eu fiz o concurso, exigia-se até a 4ª série do primário para entrar na polícia. É mesmo? 4ª série. Não precisava de não, nem do primeiro grau. Poxa. A partir daí que veio evoluindo. Mas como que surgiu essa ideia de você fazer o concurso da polícia? Alguém te deu a dica? Você tinha vontade já de ser polícia? De onde surgiu? Veja bem, a gente no interior, a gente não tem muita opção, principalmente em 1900, na década de 70. Sim, a gente não tinha muita opção. A pessoa, os jovens que vinham do interior, da roça, para a cidade, eles
pensava, a Polícia Militar seria um concurso público e pela naquele momento ali, né? para estabilidade, trabalho, a gente... Eu já tinha um irmão que tinha entrado em julho, 2 irmãos, um entrou em janeiro, um em julho e um em dezembro. Olha só, rapaz, mas é porque eu fico pensando assim, foi a oportunidade que fez com que você se atentasse para aquilo ali e querer entrar. Mas você não sentiu assim, rapaz, esse negócio é perigoso, negócio de ser polícia, cara, eu vou ser polícia. Eu tinha 18 anos de idade quando eu entrei na polícia, e naquela época... Mas você sabe que jovem, todo jovem gosta de aventura. Todo jovem é aventureiro e não tem medo de nada. E você já viu? O medo tem que ter medo da gente. Então eu fui, para mim foi normal aquela transição, sair da vida civil, entrar no militar, normalmente. E os principais desafios que você enfrentou assim, lá no início, assim, na polícia, foi o quê? As dificuldades nossas eram grandes. Na Polícia Militar era muito... A Polícia Militar estava... Era uma outra realidade, Era outra realidade. Na realidade de hoje, que você tem uma viatura... Nós temos 10 viaturas no batalhão parada. Nós temos 20 viaturas rodando. Não tinha isso. Só. Não tinha. Eu fui trabalhar em Colatina, nós tínhamos 2, 3 viaturas. Puxa. O 2º batalhão não tinha 10 viaturas. Nossa, e não tinha também a questão da informatização também, né? Meu amigo, a comunicação lá... A comunicação nossa era uns rádios do tamanho maior do que essa TV aqui. E a gente falava com o estado todo. Olha só. Todo mundo ouvia também. Sim. Todo que você falava também. Todo mundo do sul falava com a central em Vitória e todo mundo estava ouvindo. Um falando com o outro. Vixe. E pedindo preferência. Né, E viatura, meu amigo, não é igual hoje, você comunica com o 2º batalhão, do 10º nosso batalhão aqui, a viatura está na rua, você liga para o 190, eles entram em contato, viatura tal. Específico, tudo agilidade, né? Todas as viaturas são, a gente fala em QAP, né? Todas elas estão ouvindo e dá o feedback. Sim, rapaz, interessante, tá? Interessante. E aí você foi passando, quanto tempo você ficou na polícia? Porque você já foi muito recentemente que você saiu, né? Não sai, né, na verdade. A polícia não... Você entra na polícia, mas a polícia não sai de você. Você entra na polícia, tem essa, mas né? A polícia não sai de você. Eu fui para a reserva, porque a Polícia Militar nós temos um tempo. Por exemplo, o dia que fez 30 anos e um dia... Eu entrei na polícia dia 12 de dezembro de 1977. Como eu não gozei licença prévia e tal, eu saí dia 13 de agosto de 2007. 13 bateu de ali agosto de o 2007. tempo. 30 anos e um dia. 30 que era anos. que a lei exigia o período máximo na Polícia Militar. Eu fiquei esse período aí na polícia e nesse período, quando eu entrei na polícia, eu exigia até a 4ª série completa, eu tinha 6ª para a 7ª série, dificuldade também, eu tinha as minhas dificuldades de estudo, eu vim terminar meu ensino médio, que era o antigo segundo grau, na Escola Estadual de São Mateus, na Ceciliana Bel de Almeida. Depois de muito tempo você foi entrar para terminar, 27 anos eu terminei meu curso de ensino médio. E dentro da polícia, você não pensou em trilhar outros caminhos, não? Por exemplo, qual a sua patente? 2º sargento. 2º sargento. Então, aí você percebe que você deve ter feito cursos, né, para chegar a ser 2º sargento. Aí você não pensou assim em seguir outros caminhos, até mesmo dentro da própria polícia, não? Eu continuei estudando. Entrei na Faculdade de Direito, só tinha 3 faculdades de Direito no estado, que era a Faculdade de Direito de Colatina, Cachoeiro e Vitória. A UFES e tinha uma outra particular lá, que tinha um curso de Direito. Eu fui estudar em Colatina, morando em... Muito dificuldade. Isso mais ou menos em que ano isso? Em 1992. Olha só, em 92 não tinha faculdade nenhuma aqui, né? Neste período, eu era policial militar e professor. Ah, é mesmo? Eu lecionei na escola João Pinto Bandeira. Na época tinha cursos técnicos. Olha, que interessante. Tinha técnico de enfermagem, técnico de contabilidade. E tinha um outro lá, acho que eram 3 cursos que tinha. Sim, e você dava aula de quê? De História e Geografia. Oh, que legal, cara. Eu era professor de História e Geografia. E dei aula na Escola de Santo Antônio também, ensino médio e profissionalizante. E policial e dando aula também. Sim.
muito interessante saber disso por conta de duas questões que é o que assola o país inteiro e que, principalmente o político, ele busca soluções diariamente, mas muitas vezes não consegue ter um caminho, né, a traçar, que é a questão da segurança pública e da educação, né? Você, como profissional dessas duas áreas, como que você via, né, quais formas, né, existem que poderia melhorar tanto a segurança pública quanto a educação? O que você pensa disso? Rapaz, a segurança pública do Brasil, né? Uhum. Não falar do Estado do Espírito Santo, eu convivi nesse meio até 2007, depois eu retornei através de um contrato que a Polícia Militar abriu essa possibilidade de a gente estar voltando a trabalhar. A polícia sempre foi segundo plano. Uhum. Você, nos últimos 20 anos, eu estou falando nos últimos 20 anos, ou talvez mais, da Constituição de 88 para cá, ficou bem precário para a Polícia Militar em geral agir. Porque ela foi restringindo o campo de ação questão da Polícia de Militar. legislação. Da legislação. A Constituição Federal que a gente segue. A Lex Mater, a gente segue a lei maior. Sim. A gente lei tem milhares de leis, mas a gente segue o que está na Constituição Federal. E o que está na Constituição Federal de 88, que ela foi elaborada até a Assembleia Constituinte, entrou em vigor, né, dia 5 de outubro de 1988, a partir daquele momento, nos 5 anos que subsequente, nós fomos sentindo os impactos, né, daquela lei, porque a gente vinha de uma Constituição mais rígida, né, porque a anterior dava o poder para o delegado de polícia da busca e apreensão. Hoje não, né? Não Precisa você tem que né, um procedimento, né? Judicial, solicitação judicial. Tem que solicitar o juiz dá a busca e apreensão, a autoridade competente. E aí com isso o cara já ganhou o rumo dele, né? Essa autoridade competente, né, no caso, que seria o delegado, o juiz. E aí, a partir de 88, nós sentimos essa né, nós convivemos com essa experiência e ao longo do tempo, meu amigo, a polícia, ela foi sofrendo ali foi sofrendo os percalços, né? Nós tivemos essa dificuldade, infelizmente, e em certo momento melhorou, em certo momento piorou. Sim, né? em alguns aspectos melhorou, por exemplo, a questão da informatização, né? Foi melhorando, equipamentos. Nos últimos 15 anos, a polícia deu um avanço assim, grande em termos tecnológicos. Sim. Armamento. Você queria falar aí, Eduardo? Vamos ver só o que o Eduardo falar e a gente já volta. Bem-vindo, Falcão, ao nosso estúdio aqui do Eita Podcast. Meu amigo Falcão, de muito tempo aí, né? Você falou aí em Constituinte de 88. Esse período que você passou pela polícia, você pegou um pedaço também da ditadura, não é? Sim. E aí, você está falando em diferenças depois, eu creio também que na época da ditadura era diferente. Como é que era a ditadura aqui nessa região? Mas eu trabalhei na região norte, eu trabalhei numa cidade assim bastante... na minha época, né? Para aquela época, eu trabalhei na cidade de Pancas. Município de Pancas. Eu trabalhei em Pancas 5 anos. E trabalhei em Colatina também. Eu saí de Nova Venécia, eu fui para Colatina, que era uma companhia, e de lá eu fui trabalhar no destacamento de Pancas. A diferença, Ricardo, do período que antecedeu a Constituição de 88, nós sentimos um impacto grande porque nós tínhamos na época, nós tínhamos uma prisão para averiguação. Nós tínhamos tinha essa possibilidade. Tinha essa possibilidade na lei, da gente, para averiguação. Prende enquanto tá lá detido, tá averiguando o que está acontecendo. O que está acontecendo. Não é igual hoje, você tem que, da Constituição de 88 para cá, você teve que adequar. As leis tiveram que adequar à Constituição de 88, e aí a polícia perdeu bastante, assim, o poder de polícia, na realidade. Eu falo que é o poder de polícia. Vai atender uma solicitação, até voltar para pedir uma prisão preventiva, o cara já tomou o rumo dele. E tem outro detalhe, nós, nesse período, de lá para cá, eu observei que, às vezes, nem todos observam a realidade da coisa. O que acontece? Vocês podem observar,
Você vê na rua hoje a Polícia Federal andando, eu falo de uniforme, eles dão o nome de uniforme, certo? Na minha época não existia isso, não. A Polícia Federal não andava de uniforme. Ah, não. Sim, era tudo a paisana. Era tudo a paisana. Polícia Civil não andava de uniforme também, não. Isso aí... Mas você acredita que essa questão de identificação atrapalha? Não, essa identificação atrapalha as investigações, é claro. Eu acredito que o policial, a polícia ostensiva, o policiamento ostensivo foi criado para a Polícia Militar, tá na Constituição Federal. A polícia ostensiva é para a Polícia Militar, e não para a Polícia Federal. Não é para a Polícia Federal e nem muito bem para a Polícia Civil. Tá na Constituição Federal. Olha só, mas isso deve ter sido uma inovação. Mas sabe o que aconteceu? A segurança privada começou a tomar conta. As seguranças privadas começaram a surgir com mais força a partir desse momento. Porque as empresas passaram a sentir menos protegidas pelo Estado. Aí passaram a contratar, os bancos passaram a contratar os guardas. E diversas instituições, né? Aí até foi, mesmo do poder até público, escola, né? até a escola pública contratou segurança. A segurança. Então, aí com esse espaço foi tomando. A Polícia Militar foi encolhendo. Fardado, ostensivamente, Polícia Militar. Com essa surgiu Guarda Municipal. São Paulo, as cidades que tiveram as primeiras guardas, São Paulo, Vitória, Vila Velha, isso já vem de 20 anos para cá, de mais de 20 anos. Foram surgindo as guardas municipais, e o que aconteceu? A Polícia Militar foi diminuindo o espaço dela. O espaço e a atuação, e a atuação foi diminuindo. No município nós temos que a Polícia Militar... Mas você acredita que a atuação da Polícia Militar, ela é limitada ou ela é específica? É específica. A Polícia Militar na Constituição Federal diz que ela é a polícia ostensiva. Ela é ostensiva que ela antes de acontecer o delito, está presente fardado. De longe você vê uma viatura, de longe você vê um policial fardado. Então isso aí é para a presença do Estado está ali e inibe a ação delito. Do delito. Rapaz, e é interessante. Agora, falando de educação, segurança, você falou que precisa ter esse reajuste, né? Esse retorno da autoridade da polícia e a questão da educação no país. Como que você vê o caminho da educação? O caminho da educação. Nós, infelizmente, nós tivemos um retrocesso na educação. Para mim foi um retrocesso. Por quê? As escolas, eu dei aula em 2008, eu dei aula na rede municipal, na escola na MF Guriri. Bacana. Eu dei aula lá também. Ensino médio, ensino fundamental. Ali, naquela época, a gente ainda sentia o respeito entre o aluno e o professor e aluno, a comunidade chegando. Os pais, a família ainda tendo aquela visão de professor, visão, né? Diferenciada do professor. Infelizmente, de um certo período para cá, não vou falar o período, não vou falar esse período, qual foi o período, mas de um período para cá nós tivemos um retrocesso na educação. Mas você acredita que é oriundo do quê? Eu falo do sistema. O sistema afrouxou? O sistema afrouxou. Ele não afrouxou não só lá na base, como afrouxou nos cursos superiores também. Chegou nas universidades. Porque automaticamente, se a criança não respeita o professor, ele, quanto adolescente, não vai respeitar e na juventude vai chegar na universidade já, né? Tá do jeito que tá. Do jeito que tá. Essa questão, por exemplo, do respeito ao professor dentro de sala de aula. Hoje, por exemplo, se um professor... Uma agressão ontem mesmo, né? Um professor foi agredido na sala de aula. Né? Quase que diariamente. Você assiste esses jornais que tem aí, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, você assiste pela manhã. Quase todos os dias tem ali um episódio envolvendo estudantes, adolescentes, crianças, né? Com professores sendo maltratados dentro de sala de aula e muitas vezes até sendo coagidos, né? Eu vi um episódio, por exemplo, que um professor tava quase que proibido de ir para a escola, porque se fosse um grupo lá de adolescentes iria fazer ameaçando a professora. Mas aí, qual seria o caminho para isso? Ou é um caminho sem volta? Não, é claro que todo sistema ele tem um modo de
todo governante tem um modus operandi deles, eu tenho certeza que tem jeito. E vai ter jeito. Mas eu falo para você, a curto prazo, nos próximos 10 anos, talvez não. Sim, mas hoje, por exemplo, se você tivesse o poder de ser o presidente da República, por exemplo, quais seriam as suas primeiras atitudes aí em relação a isso, para tentar ir retomando esse caminho, mudando tudo isso que está posto no nosso país? Infelizmente, nós temos hoje a educação, no modo geral, principalmente você vê a preparação dos professores. Hoje a preparação do professor, você prepara o professor, o Estado prepara o professor. O professor faz os cursos, capacitações, prepara o professor. O professor, quando chega na sala de aula, hoje nós temos diversos tipos de doenças, né, que surgiram. Na minha época não tinha esses transtornos. Sim, depressão, ansiedade, essas coisas. Que ele tem não sei o quê, tu tem uma doença. Hoje, uma válvula de escape. Tem adolescente que agride pai e mãe em casa, chega na escola, agride professor, mas ele tem um transtorno. Passou por um psiquiatra. Não pode mexer, porque senão... Olha, ele tem um transtorno. Tu tem transtorno, tem válvula de escape. Eu vejo que nós temos... vai ter uma volta, é claro que vai ter uma volta. E o que perde muito aqui, a educação... tudo tem que ter disciplina, meu amigo. Se não tiver disciplina, não funciona. Verdade. Hierarquia e disciplina. Eu vivi numa instituição mais de 30 anos, que depois eu retornei, fiquei mais uns 7 a 8 anos. Eu estou há 45 anos que eu entrei na Polícia Militar. Eu faço 45 anos de polícia esse ano. Sim. Eu falo com você. Aí, tem volta, mas se não voltar. As empresas têm hierarquia. Sim. Tem hierarquia e tem disciplina. Se não tiver, não funciona. No Estado tá dispensado, o que está faltando no Estado, talvez, é hierarquia e disciplina. Do início do maternal até o curso superior. Tem que ter disciplina lá dentro. Isso aí. Está faltando disciplina, só isso. Vamos voltar na sua história? Bom. Aí você, policial, todo esse tempo, foi... para reserva. Mas você teve um período que você participou da política. Você ainda era policial ou foi depois? Eu comecei a entrar e parei de falar. Reserva. Então vamos, vai lá. Nós temos esse período de reserva, nós chamamos de reserva remunerada. Que o policial, depois que ele aposenta, ele não aposenta assim, aposentou, não é aposentadoria, vai pra praia, ficar de boa e esquecer o polícia. Na reserva. Né? Qualquer chamamento, ele retorna. Não é que nem Eduardo tá querendo aposentar aqui do Eita Podcast e ir pra Bahamas lá e esquecer do programa. Pode esquecer, não. É reserva. Nós vamos criar um sistema de reserva aqui também. Até os 65 anos de idade você está na reserva remunerada. Até os 65 o policial, 64 ele pode ser convocado. Então nós ficamos na reserva. Você vê o pessoal aí que for para a reserva retornar, você aposentou, voltei. O da reserva, ele pode ser convocado se houver uma necessidade? Não sei, o pessoal que trabalha hoje no fórum, os mais antigão aí que você vê aí, cabecinha branca, os carequinhos igual eu. Esse pessoal são os das reservas remuneradas. Até bacana. Os 64 anos e 11 meses e 29 dias, eles podem ser convocados para retornar. Agora, 65 anos, completou hoje, acabou, ele não retorna mais. Aí está aposentado. Daí ele pode ir para Bahamas. Tá vendo, né, Eduardo? Eu sou da reserva do Exército, até os 65 anos. Até os 65, do Exército. Tô falando. Que legal. Por aí, que a gente fica. E bicho é do Exército. Aí nessa reserva a gente fica aguardando. Quando a gente fica aguardando, você falou da política. A Polícia Militar, nós temos está aqui na Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal, ela limita. Ela limita o policial militar a entrar na política. Infelizmente, não era para acontecer. Como que é essa limitação? Nós vivemos numa democracia, não era para existir. Se todos são iguais, e o pior que não mexe. Não mexe, desde não faz essa mudança na Constituição Federal. Nós temos um limite. 10 anos de polícia, antes de completar 10 anos, você não pode ser candidato a nada. Você tem que dar baixa na polícia antes de 10 anos e ser candidato. Depois, aí que é doido, né, de sair. Então não sai. Então depois dos 10 anos de polícia, 10 anos e um mês, ele já pode... Filiar um partido e ser não candidato? Pode filiar partido nenhum. Não? Calma lá, não pode filiar partido nenhum. Rapaz! Policial militar, ele
A lei é a única instituição, eu falo única instituição assim, que é de Estado, né, que é o governo federal, as Forças Armadas em geral também. É a mesma coisa. O policial militar com menos de 10 anos, com mais de 10 anos de polícia, sim, ele é opcional. Eu vou ser candidato. Bacana. Eu vejo o grupo, vou escolher o grupo que eu quero ir. Vou entrar nesse partido aqui, que esse partido aqui é melhor para mim, me eleger. Em julho, você tem que filiar no partido 6 meses antes, no mínimo, né? Sim, quem é normal, o civil. O policial militar não precisa dessa... É mesmo? Não tem essa... 6 meses. 90 dias antes. 90 dias, 3 meses, ele então... Ele escolhe o partido que ele quer ir. Então ele tem uma vantagem. Ele tem vantagem. Tem meio que uma vantagem. Ele tem uma vantagem. E tem a desvantagem. Que fecha a porteira, ele consegue identificar ali e ir para o melhor lugar. Mas a desvantagem é o quê? Que eu não estou vendo desvantagem. Não, é uma vantagem. Mas então a desvantagem. Ele candidata. Sim. Se elege. No dia que ele é diplomado, a partir daquele momento, reserva nele. Reserva. Ele não pode ser político e deputado e policial ao mesmo tempo. Não, vai para reserva. Ele vai para reserva proporcional ao tempo de serviço que ele estava. Se ele tinha 10 anos e 6 meses, ele vai receber do Estado 10 anos e 6 meses. Né? Sim. Mas ele não pode retornar depois, não? Por vontade própria? Não. Rapaz, então... Daí não pode retornar por vontade própria. Rapaz, coragem, tem uns caras doidos, então... A partir do momento que você é diplomado, você passou a ser político, deixou de ser polícia. Rapaz, se o cara ficar um mandato só e perder, depois tá lascado. Tá lascado. Rapaz. É prejuízo. Às vezes é prejuízo pro cara, porque tem pessoas que é segundo ou primeiro sargento, que pode chegar a capitão na reserva. Que às vezes tá ali ele vai perder essas promoções e vai ficar só o mandato lá. Então, essa é a desvantagem nossa. É complicado. Mas mesmo assim, você enfrentou o desafio. Estava na reserva. Aí eu já estava na reserva. Você já estava na reserva. Já estava ele na reserva. Esperto, eu já estava na reserva. Então, como por isso que surgiu essa sua vontade de ir para a política? Rapaz, eu sempre gostei da política. A política está na minha veia. Eu sempre gostei de política, eu sempre já fui punido por causa de política na polícia. Então eu sempre fui envolvido com política. Eu sempre fui envolvido com política. Mas quando que surgiu esse seu envolvimento? Mesmo lá atrás, foi o quê? Foi um candidato que te chamou? Alguém que falou pra você entrar em algum eu vou falar com você, movimento? Desde quando eu entrei na polícia, eu já tinha uma queda pra política. Se eles soubessem, tinham deixado você entrar. Eu sempre tive lado. Às vezes eu era prejudicado. Sim. Eu tive lado, eu tenho lado, eu não fico em cima do muro, eu tenho lado. Então, às vezes, o comandante é contra. Tá do e você lado opinava mesmo? Eu partia pra cima. E aí o comandante me transferia para outra botava cidade. você pra lá, pra cá. Aqui em São Mateus já aconteceu, de eu estar de um lado e me jogar para Conceição da Barra, ficar fora. Ficar na Barra uns tempos aí para você acalmar. Vai lá para Pedro Canário, vai para Jaguaré, fica uns tempos fora aí. Isso aí é normal para nós. Então sempre você teve essa sua proximidade com a política. Sempre. E ser candidato, quando você foi aproximando ali de entrar na reserva, você já foi pensando que já seria candidato? Rapaz, aí eu passei a analisar. Eu fui morar em Guriri e passei a analisar as problemáticas. Você não morava em Guriri? Você morava onde? Em São Mateus, no bairro Ideal. Morei 10 anos no bairro Ideal. Depois eu mudei para Guriri. E tem tempo que eu moro em Guriri. Mas eu vendo as problemáticas, e aí a gente fala assim, rapaz, e as pessoas procuram a gente. Sim. E as pessoas querem uma solução. Falcão, e às vezes você não tem aquela força política para estar resolvendo para aquela pessoa. Sim. A gente procura um secretário, aí você vereador, procura outros, né? A gente procura outros para estar ajudando. Uhum. Então a gente pensando aí o bom da política é você pensar. Você não pode pensar em você. Você tem que pensar na comunidade, você tem que pensar num todo. Uhum. Às vezes eu vejo aí muito ativista de WhatsApp que não sai de casa, só fica no WhatsApp ali, eu dou risada, tá? Porque eles não têm capacidade de levantar e sair pra rua, botar cara. Porque atrás da tela, é muito simples, você pegar o celular e ser ativista de WhatsApp, tudo, meu amigo, a telinha aceita tudo. Então, eu vejo muitos ativistas de WhatsApp, infelizmente. Fala mal de todo mundo.
Fala mal até dele. Tem aquele escape dele de falar mal dele. Até dele mesmo, ele fala, rapaz, hoje eu não valo nada, eu sou porqueiro. Tem uns camaradas que falam até mal dele. Que na hora que ele tá vendo que a coisa não está funcionando legal, às vezes tem as dificuldades, todo governante tem suas dificuldades. Sim. Eu sempre respeitei, por isso que eu tenho um respeito grande pelos políticos. Eles me respeitam, eu sempre tive respeito pelos a oposição, o Falcão é de tal lado, mas eu sempre respeitei o lado contrário. Porque você sabe como que as coisas funcionam, as dificuldades que tem também para as coisas acontecerem. Eu vejo as situações. Tanto é que eu ajudei numa campanha para vereador, eu vim em duas campanhas, e na última eu resolvi não ser candidato. Eu apoiei o amigo. Sim. E nesse apoio eu analisei todos os candidatos, cara. Você fez diagnóstico. Eu fiz um diagnóstico, eu analisei todos os candidatos. Tá, mas antes de analisar os candidatos, volta aqui na sua história aqui. Você veio candidato, então? Vim candidato. Na primeira vez? Na primeira vez. Tá, qual que era seu sentimento, seu pensamento? Meu pensamento que você teria já sucesso ali, que você ia construir uma discussão. O que você queria fazer? Fala pra mim qual foi o contexto dessa sua primeira candidatura. Delzinho, ninguém candidata pra perder. A gente candidata pra ganhar. Sim. A gente leva as ideias da gente. Tem uns que já entram querendo perder porque tá ganhando alguma coisa. A gente entra, quando a gente entra na política, a gente entra para ganhar. Sim. Agora, para você ganhar uma política, principalmente para vereador, que na primeira eleição, na primeira que eu vim, tinha, se não me engano, 170 candidatos. Na primeira você veio em qual partido? Eu vim se não me engano, vim pelo PMN. Foi o PMDB, 33. não? Não, o PMDB eu não vim. O PMDB eu fui filiado mais de 20 anos no PMDB e nunca me candidatei no PMDB. Eu era sempre do grupo do PMDB. Aí eu na época, eu estava no PMDB. Sim. Saí do PMDB para filiar justamente, o seu pai foi candidato da minha coligação. No PMN. Nós viemos aí, na época, o meu número era 33233. Então eu vim... Você lembra até o número ainda. Meu número era esse aí. Eu vim desse partido. Sim. O partido era liderado pela Janete de Sá, deputado estadual, e nós, naquele grupo grande, nós viemos... Mas o seu pensamento pessoal ali, de ser candidato? De ser candidato, o meu pensamento pessoal de ser candidato, eu saía e falava, eu não venho candidato pensando no salário do vereador. Porque eu tenho um salário equiparado. Sim, que você como na reserva você já tinha meu salário equiparado. Sim. Então, eu não vim pensando nisso, eu vim pensando na minha comunidade, no meu bairro. Eu vim bem bairro. Eu falo que o bairro, o Guriri é uma cidade. Guriri realmente. O que é Guriri é? Guriri é uma ilha composta por vários bairros. O Guriri tem 7 ou 8 bairros, tem 7 ou 8. Acho que tem 10 associações. E inúmeros loteamentos que estão surgindo. Os loteamentos estão surgindo com novos bairros, né? Surgindo. Mas o Guriri é sui generis. Ele não é município, ele não é bairro e é uma ilha, né? Eu falo que ele é uma ilha, que é uma ilha que compõe vários bairros. E Guriri tem as problemáticas de Guriri. Sim. Mas, infelizmente, a gente sai para uma campanha e a gente encontra as barreiras na campanha. Às vezes, uma barreira. Não adianta você ser conhecido, que ser candidato hoje, infelizmente, que eu gostaria que fosse pelas ideias. A gente conquistar através dos projetos, das propostas da gente. Infelizmente, quem manda ainda é o dinheiro. Pouco se elege em cima dos seus projetos. Recurso financeiro. Sim. Recurso financeiro. Eu, como não tinha um apoio eu não era padrinhado de ninguém, eu vinha mais independente. Sim. Agora, o balneário de Guriri também tem uma peculiaridade muito grande, porque é um balneário populoso, tem realmente muitos eleitores ali, mas também vence muitos candidatos ali. Né? Parece que não há um consenso em escolher 2 ou 3 para que a comunidade ali apoie, lance. Você acredita que isso pode vir a acontecer ou é impossível de acontecer? Há um mecanismo para que isso aconteça?
Fala pra gente aí. Então, assim, nós temos um bairro diferenciado. Aham. Guriri é um bairro diferenciado. Eu falo que é um bairro diferenciado politicamente falando. Com certeza. A política de Guriri não é igual à política de Vila Nova. A política de Guriri não é igual à política do bairro do seu pai, que é o Vila Verde. A política de Guriri não é igual à política do centro de São Mateus. A política de Guriri tem uma peculiaridade. Por quê? Em quê? A grande parte da população de Guriri seria uma população flutuante que depois vieram para Guriri a fim de encontrar qualidade de vida e morar em Guriri. São os aposentados. Sim. São pessoas que normalmente têm um nível de escolaridade maior do que os outros bairros, certo? E com isso, o que acontece? No Guriri, você falou assim, Guriri tem muitos eleitores. Guriri tem eleitor para eleger 3 vereadores de boa. Tranquilão, né? Tá? Tranquilo. Sim. Mas tem uma peculiaridade. Às vezes, fala assim, vamos eleger Guriri. Como a gente trabalha para o município e não para Guriri, eu falo com você que 40% dos meus votos não foi de Guriri. É mesmo? Eu tive votos de São Mateus na região e em outras regiões. Pois é, então... Eu saí de um bairro aqui em São Mateus, eu saí com quase 150 votos de um bairro de São Mateus. De um bairro só? Nossa. Não, então aumenta mais ainda a minha dúvida. Porque, por exemplo, se lá tem muitos eleitores, né? Para onde que vão, então, assim, esses votos? Eles distribuem. Consegue... Acaba pulverizando Pulverizando muito. demais, porque os candidatos, os candidatos de São Mateus, eles vêem o vácuo. Eles vão no vácuo, um lugar que está aberto. Sim. E o Guriri é um campo aberto para todos os candidatos. É um campo Acaba aberto para todo candidato. Mundo, né? E como nós temos, igual eu falei com você, nós temos uma população com uma escolaridade mais elevada, isso aí dificulta para você falar assim, nós vamos sair aqui em 5 candidatos para eleger pelo menos 3. Não, isso dificulta muito, porque Guriri nós temos lá hoje uma população fixa de quase 40 mil habitantes. Muita gente, era para ter quantos mil eleitores, Leozinho? Era para ter 15 mil, 20 mil. É isso aí. De 15 a 20 mil, né? Não chega a 12, meu cara. É mesmo? Não chega a 12. As pessoas não votam aqui. A fila de justificativa do voto é maior do que a fila de votação até o momento. Nossa! Rapaz, infelizmente. Você que é morador de Guriri, se bem que é complicado você até pedir a população de Guriri para transferir o título. Né? Mas nós teve agora o próprio uma campanha eleitoral, o TRE, fez uma campanha. O Guriri entrou numa campanha. Nenhum dia na escola lá em Guriri, na MF Guriri, eles fizeram 350 transferências de títulos. Só. Nossa! Então, se tivesse uma campanha pesada ali, com várias escolas ali apoiando, nós tínhamos colocado ali 3 mil eleitores. Puxa, acaba sendo uma dificuldade, sendo uma dificuldade. E aí foi sua primeira candidatura? Foi a minha primeira candidatura. Veio lá o resultado. Eu tive 609 bem votos. Votado, Fui cara. Bem votado. Primeira vez bem votado. Caramba, me deu ânimo pra outra. Isso que eu ia te perguntar. Qual foi o seu sentimento? Porque o cara, às vezes, ele perde a eleição, fala, não mexo com isso mais nunca, lascou e tal. Vou falar com você, eu não fiquei triste. Eu fiquei feliz. Um resultado bacana, eu fiquei cara. feliz. Coloca, enche quantos ônibus de eleitor? Enche 600. Se for com um ônibus com 60 pessoas, dá 10 ônibus. 10 ônibus de pessoas. Não, 40, né? Dá 30 ônibus. 40 ônibus lotados de gente. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque o povo escolheu o eleitor escolheu quem ele quis. E não quis que o Falcão entrasse. Eu fiquei feliz. Sabe por quê que eu fiquei feliz? Porque na política você leva as suas ideias. E eu falei assim, vou ficar frustrado, vou falar que não vem mais candidato porque eu perdi. Eu não perdi a eleição. Quem perdeu foi os moradores de Guriri que perdeu. Principalmente ter um representante qualificado e que ia atuar. Eu não ia dormir. Eu não ia dormir. Eu ia ser atuante, igual eu sou. Eu sempre me envolvi na política e faço parte de um clube de serviço que eu sou atuante. Sim, nós vamos falar desse clube de serviço também. Aí veio a segunda eleição. Por que você decidiu colocar de novo o nome à disposição da população para ser escolhido? Rapaz, na primeira, eu falei comigo mesmo. Lá em casa, eu sempre vou de acordo com minha família decide. Se eu tiver menos de 300 votos, eu não vou ser candidato mais. Isso na primeira? Na primeira. Você já fez uma conta básica ali e falou assim... Se tiver menos de 300, não adianta eu vir. Depois que eu não tenho... Sim. E eu vi que eu tinha
Você tinha lastro, né? Se você teve 600 na primeira, você poderia ampliar aquilo dali. Falei assim, eu amplio aí para 1.000 votos, 1.200 votos, né, vou me eleger. E fui, saí na política, eu fui pro governo Amadeu. Naquele ano, o Amadeu ganhou a eleição. Sim. Eu fui pro governo do Amadeu. Eu fui ser coordenador do transporte na saúde. Mas eu fiquei lá, eu não fiz política. Eu fui lá para botar ordem na casa. Porque tem umas coisas que você entra fazendo política. Uma coisa é você entrar para fazer política, outra coisa é você ver as coisas erradas e querer consertar. E você entrou com o ímpeto de consertar o que estava errado. Que estava errado. Então, o Amadeu me deu a oportunidade, eu fui para a Secretaria de Saúde, o Dr. Mauro era o secretário de Saúde, eu fui, aí passou para a Mércia, eu fui com a Mércia ser coordenador do transporte com a Mércia. E ali, dentro daquele contexto, eu falei assim, não, nós vamos dar uma travada aqui para a gente melhorar o atendimento. A preocupação nossa é atendimento ao público. Cara. Sim. E o transporte atendia diretamente ao público. O público. O transporte da saúde era 2.000, semanal, mensal, 2.800 pessoas mensal no transporte São Mateus Vitória. Muita gente, hein, cara? É muita gente. Se você for fazer política, você ganha política dentro dos ônibus da madrugada. Mas como você está lá para trabalhar e não pensando em política, a gente vai para trabalhar sério, fazer o que é certo, né? O que é certo. Eu assumi o transporte e eu tinha a central de ambulância comigo. Eu cheguei na central de ambulância, o que acontecia na central de ambulância? Na época, às vezes o município está para atender o cidadão. Certo? Você ligou para a central de ambulância, a central de ambulância te leva até o hospital, né? E tal. Bacana, né? Deixou você lá e segue o rumo. Segue o rumo. Vai trabalhar. Às vezes a central de ambulância era acionada, a ambulância ficava aguardando o paciente para voltar para casa. Entendi. Então a gente vai para fazer uma coisa, vamos trabalhar certo. A central de ambulância a gente para socorrer o cidadão, levar até o hospital. Sim. A partir desse momento daqui para lá, que ele é atendido, a gente não tem noção quanto tempo vai ficar para ser atendido. Não pode ficar esperando, né? Não pode ficar esperando, o retorno. O retorno já é complicado, vai depender da situação. De como a pessoa Por exemplo, se eu chegar lá impossibilidade de andar meia-noite, mesmo, você está em possibilidade de andar, mas você sabe que atendido aí tem as pessoas que atendem, quer porque eu me dou uma dor de cabeça e a central de ambulância leva e quer que fique. Não, eu tenho que voltar para casa. Mas. E aí veio a organização disso tudo. Nós vamos organizar, né? A gente tem que organizar essas coisas. E aí nós tivemos resultado. De combustível, de 15, 16 mil caiu para 12 mil. Olha só, cara, considerável. Litros de gasolina por mês. Então, que é uma gasolina que tem que rodar. Sim. Então, e para o município, a gente tem que trabalhar em prol da comunidade, mas não com excesso de aquela, né? Sim, até mesmo para ter condições de atender outros quando fosse necessário. E aí você foi para a sua segunda disputa. Aí passei pela secretaria, aí eu vim para a segunda disputa. Nessa segunda no segundo mandato de Amadeu, não participei do governo. Sim. No segundo mandato não participei do governo. Foi onde que eu também vim a última minha eleição, né? Sim. Aí eu vim, depois desses 4 anos, eu vim candidato. Eu fui candidato no segundo mandato. No segundo mandato e depois no 2012 e 2016, né? E 2016, que você foi candidato. Isso. Então, essa eleição de 2016 que foi dificílima para todos os candidatos praticamente. São Mateus enfrentava uma situação complicadíssima, principalmente em relação à questão da salinização da água. A discussão em torno da infraestrutura também era muito grande, não tinha recurso suficiente para conseguir investir e fazer as melhorias necessárias. Como que foi a sua campanha nesse contexto todo? Campanha difícil para vereador, porque você chega aí e o eleitor, o candidato... A política desacreditada pelo eleitor, você fica
Fica assim, muito complicado para você ser candidato. Até mesmo para você colocar suas propostas, você coloca propostas, mas você não vai resolver nada. Então, aí eu tive 711 votos. Olha, rapaz, ainda ampliou um pouco mais e foi bem votado de novo. Fui bem votado de novo. De novo. Nessa eleição, eu tive 711 votos e Guriri, na primeira, já não elegeu o representante. Na minha primeira, não elegeu representante. Já não teve ninguém eleito lá. Na segunda, de novo. Foi 2 mandatos consecutivos. Não elegeu ninguém de novo. Não. Na primeira, elegeu Isaías. Na primeira minha. Da segunda, não veio ninguém. Não deu ninguém de Guriri. E na terceira, agora, que eu não vim candidato nessa última, devido à pandemia, também não veio ninguém. Ninguém também. Mas aí, nessa eleição de 2016, você veio candidato, já estava 711, bateu na trave e não ganhou a eleição, Guriri ficou sem representante. Você percebeu que teve alguma dificuldade no balneário por conta disso, dessa falta de representante? Ou o partido tocou o barco normal? Nossa, um representante no bairro faz a diferença. Representante no bairro faz a diferença. Sim. Nós tivemos vereadores que foram muito bem votados em Guriri. Na época, né, foi eleito vários, os 11 que foram eleitos, teve 3 ou 4 ali que teve mais de 300 votos em Guriri. Olha só. Foram muito bem votados em Guriri, mas infelizmente não deram atenção devida a Guriri. Então nós ficamos à mercê, né? E o último mandato, você sabe que foi tumultuado. Sim. O último mandato porque teve aquele impasse entre prefeito, vereadores, né? E não conseguiam alinhar ali também. Não alinhou, foram 4 anos. Foi 4 anos de retrocesso, porque os poderes, quando estão harmônicos entre si, funcionam. Que é o que a Constituição preconiza, né? Harmonia entre os poderes e harmonia entre os poderes. Infelizmente, essa harmonia não teve. Tinha estabilidade, né? É o principal, né? O município sem estabilidade política não anda. Ele trava. Infelizmente trava. Você tá vendo os investimentos que estão acontecendo aí hoje por causa da estabilidade política. Nós vamos falar desses investimentos aí. E aí você, nesse contexto todo, não foi eleito. Na outra eleição você não quis participar. Nessa de 2020. A de 2020 foi uma eleição atípica. De qual sentido? Qual sentido? Nós estávamos vindo numa pandemia em crescimento. Na hora da eleição, a pandemia vai embora. Sim. Certo? Teoricamente, né? Na política, parece que não tem pandemia. E infelizmente isso aconteceu no período. Perdemos muitos amigos e mesmo assim na eleição. Naquele período ali da eleição, teve a eleição e o que acontece? Você não podia ter os contatos, né? Os contatos pessoal, que o bom da política, o legal da política, é aquele contato, ir na casa do eleitor, tomar um cafezinho, fazer reunião ali com 30, 40, 50 pessoas, bater um papo, falar das suas propostas e aguardar o voto no dia da eleição. Infelizmente, essa eleição passada, 2020, né? Foi atípica. Muito atípica, aí verdade. Eu recuei. Analisou o cenário. Analisei o cenário e falei assim, não vai dar para mim. Eu vou ter que apoiar alguém. Sim. Uma decisão inteligente, né? No sentido assim, de que se não havia condições, é melhor você recuar, traçar uma outra estratégia, né? E acompanhar alguém. É de fato. E aí você foi. Aí eu fui. Isso aí. Aí você foi, apoiou, candidato ganhou a eleição. Presidente da Câmara, nosso amigo doutor Paulo Fundão. Um abraço aí, tamo junto, Paulinho, doutor. Um abraço, jovem. Um abraço. Paulo Fundão ganhou a eleição. Isso aí. Tranquilo. Você seguiu a vida na reserva, na polícia. Veio o convite, então, para ser diretor do PROCON. Antes, porém, nós fiquei no ano 2021, nós elegemos o Paulinho, né? O judeu Paulinho. Mas, Falcão, por que você não... Eu vou justificar agora. Por quê? Sim. Você é de Guriri, por que você apoiou? Da localidade. Da localidade, por que você não apoiou da localidade? Infelizmente, eu não via nenhum candidato com possibilidade de chegada. E foi o que refletiu na urna, né? Acabou. Você vê, dos candidatos de Guriri, quem teve mais votos lá teve 400 votos. Nenhum era de chegada. E 400 e poucos votos entrou agora, né? Por força do destino, também a questão inesperada, né? Foi a questão da Preta. Que estava morando em Guriri. Hoje a candidata... Hoje é a vereadora. Vereadora
que pode ajudar muito. O Guriri já fez esforçado para isso. E refletiu. 2021, eu, na reserva, de boa, não me envolvi o Paulinho, eu ajudei o Paulinho, às vezes, nas algumas decisões. O Paulinho pergunta, né? Ele é muito camarada, muito aberto, pergunta o que você acha que fazer isso e tal. E eu apoiei o Paulinho, do jeito que eu apoiei ele para vereador, quando ele foi eleito, falei assim, Paulinho, você senta com o Daniel. Daniel prefeito. Sim, para ter essa aproximação essa convergência de ideias. Que foi logo no dia da eleição. O Paulinho já entrou conversando, falando de convergência de ideias. Sim. Então, e estabilidade política. Que é o que produziu essa estabilidade que temos hoje, né? Estabilidade política. Então, nesse momento, 2002, aí em dezembro, eu fui convidado para ir para a administração, que estava lá. Eu fui assumir a subsecretaria, fui ser subsecretário da Juventude. Fui subsecretário de Juventude respondendo na Defesa Social. Hassan era o da Defesa e eu fui seu subsecretário da Defesa. Voltou. Teve o enlace lá. A Justiça retorna o Daniel para a Prefeitura e, mais uma vez, Paulinho, mantém. Que nós temos estabilidade política é estabilidade política. Então, nós entramos, eu fui para a Câmara de Vereadores, eu fui assumir a pasta lá da Câmara, que é de direção, né, da Controladoria Legislativa. Fiquei lá durante um período, 2, 3 meses, e aí fui convidado para assumir o PROCON. E aí nós vamos falar desse desafio do PROCON aí, mas antes de falar desse desafio do PROCON, deixa eu falar, Eduardo, com quem é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade para toda a sua equipe, tá? COSIVIP é a melhor opção, uma comida saudável, saborosa, e eu tenho certeza absoluta que você e toda a sua equipe irão se alimentar com muita alegria aí com a comida da COSIVIP. Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos Marcos e Rodrigo da COSIVIP. Tamo junto, hein, meu irmão? Vai dar certo nosso projeto aí. O Rodrigo da COSIVIP. Olha, o cinema de São Mateus já tá funcionando, tá? O cinema aqui já está em funcionamento e tem lá a programação imperdível para você no Instagram. Entra lá, @CineHits São Mateus, @CineHits, esse hits é R-I-T-Z, tá? R-I-T-Z, @CineHits São Mateus, entra lá no Instagram, confere a programação e vai no cinema. O cinema fica aqui no Shopping São Mateus, que fica no centro da cidade, tá? O CineHits São Mateus. Olha, você que é moça, ou é rapaz também, que quer fazer a sua sobrancelha ficar bonita, olha, a Thaís Veríssimo tem um trabalho de excelência pra você, tá? Entra no Instagram aí, @Thaís Veríssimo Sobrancelha, e você vai poder bater um papo com ela, falar como que você gosta, o estilo, e agendar o melhor momento pra você ser atendido. Pode ter certeza que você vai gostar muito aí do trabalho da Thaís Veríssimo. E olha, você que tem sua casa, que quer ter móveis e decorações com alto bom gosto, cor requinte, a Decore Home tem as melhores promoções para você, tá? A Decore Home fica no centro da cidade, ali atrás das Casas Bahia, no centro da cidade, e tem lá móveis e decorações de alto bom gosto para você. Decore Home, entra no Instagram, @decorehome.sm, @decorehome.sm, entra lá no Instagram, confere lá todas as promoções da Decore Home, todos os móveis, decorações que estão imperdíveis, tá? E para você deixar a sua casa bonita, também tem a Casa das Cortinas. A Casa das Cortinas tem cortinas aí muito bonitas, de excelência, e você vai poder ter aí a sua casa cada vez mais linda com a Casa das Cortinas. A Casa das Cortinas fica ali na rua Barão dos Aimorés, ali em frente ao antigo cinema, no centro de São Mateus, tá? Casa das Cortinas, a melhor opção em cortinas para você aqui de São Mateus. Entra no Instagram aí, @casadascortinas.sm,
E você vai conferir lá todas as promoções em cortinas aí da Casa das Cortinas. Um abraço para nossa amiga Ângela do Bastain, que está com a gente nessa parceria aqui no Eita Podcast. E você que é empresário, você tem uma marca, tem um produto, quer fazer com que o seu produto seja divulgado aqui no nosso programa, entre em contato com a gente, @Eita Podcast Oficial. É só mandar mensagem lá no Instagram e a gente vai bater um papo sobre essa super parceria que eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá? @Eita Podcast Oficial no Instagram e a gente vai bater um papo sobre essa super parceria aqui, tá? Ô Eduardo, tem comentário aí de alguém? Tem alguma coisa? Ah, é mesmo, bem lembrado. Olha, nosso canal de cortes já está no ar, tá? É o Cortes do Eita. Vai lá, se inscreve no nosso canal de cortes e pode ter certeza que você vai ter aí todas essas entrevistas que nós já temos feito aqui. Você vai ter lá os cortes, bem os pedacinhos, as coisas que mais chamaram a atenção, coisas engraçadas, informações importantes, dicas pra vocês, tá lá no Cortes do Eita, também aqui no YouTube. Se inscreve lá, tá? Tem alguma mensagem aí, ô Eduardo? Vamos ver, tá, Falcão? Se a galera tá assistindo. Tá assistindo, tem gente aqui comentando aqui. Oh. Começou lá com o Antônio Pichara. Ih, rapaz! Grande amigo Falcão, forte abraço pra você, Del e Eduardo. Olha. Conte um pouco da história de Punk, você já falou sobre isso, né? Ele pediu aqui logo no início e logo em seguida você já começou a falar. Michele Vignoli, boa noite, Falcão. Que legal. Ela fala, inclusive ela convoca a equipe. Fala, equipe. Vitor da Silva Souza, boa noite. Manda bate palmas aí pro Falcão. A Rafaela Falcão também aqui, ó. Ensinar virtudes e princípios das nossas crianças. Deve ter daquela parte, de né? uma parte da conversa. Educação ali, da disciplina, isso aí. Aí o cantor Valmir Soares, nosso grande amigo aí, sempre perigoso, presente aqui no Eita Podcast. Boa noite a todos do Eita Podcast. Hoje o programa está ótimo. Meu amigo, gente boa, Falcão, não sei se eu chamo ele de doutor, professor, pastor, sargento, diretor ou meu amigo. Abraço, meu chefe. Rapaz, o homem arrumou tanta patente aí. Aí é polivalente, hein? Aí a Michele Vinoli falando aqui, ó, falou tudo Rafaela Falcão. Rafaela Falcão, ela fez um comentário e ela tá apoiando aqui. Marvio Matos, meu amigo Marvio. Que legal. Tô te devendo a visita aí, mesmo. Prepara o café que eu vou, hein? Vou aí conversar com você. Ele fala assim, ó, Falcão, sou seu fã, meu irmão. O Marvio dizendo. Que legal, cara. Aí tem uma pergunta aqui para finalizar, que é do Quessinho Lenço, nosso também amigo aí, que está sempre nos acompanhando aí. Um abraço, Quessinho. Boa noite. Quessinho Lenço ligado aqui sempre. Tem uma pergunta. Trabalho como motorista e sofremos muitos descasos no tratamento, principalmente quando vamos entregar em supermercados grandes. Em relação ao horário de recebimento, não ter local apropriado para os motoristas, que às vezes passamos o dia todo para fazer uma entrega. Falta de organização em relação à ordem de chegada para a entrega. Queria saber se o PROCON é responsável por essa parte também, caso queira fazer alguma reclamação ou sugestão. Desculpa a pergunta grande, mas valeu. Não, vamos responder essa pergunta do Quessinho. Lá, né? Depois, você guarda ela aí que nós vamos responder ela daqui a pouco. Mas eu queria saber, antes até mesmo da gente entrar na história do PROCON, de saber um pouco sobre o trabalho que você faz junto com a sua esposa, com amigos também, no Rotary Club. Como que é essa questão? Como que você chegou até o Rotary? Como que surgiu aí esse seu envolvimento? Conta pra gente. É interessante, o Rotary Club São Mateus, Ilha de Guriri, leva o nome de São Mateus, Ilha de Guriri. Por quê? São Mateus, existia um Rotary. E o Rotary de São Mateus, ele acabou, não evoluiu. Chegou um tempo, ele parou de funcionar, e nós, em Guriri, nós assumimos. Nós já estamos aí com 13 anos de fundação. Olha, do bastante Rotary. tempo, Eu sou sócio fundador do clube. Eu fui presidente por duas ocasiões e fui vice-presidente por 2 ocasiões. Nesses 12 para 13 anos que nós estamos no Rotary, lá em Guriri. E ali no Rotary a gente tem, o nosso foco é cadeira de rodas. Ah, sim, doação de cadeiras de rodas. Nós quando a gente faz as campanhas, a gente adquire cadeiras de rodas, fica no banco para doação. E é difícil que a demanda, parece que não.
mas a demanda é muito grande. É mesmo? Muito grande. Em São Mateus? Em São Mateus é muito grande, que a gente atende o município. Nós distribuímos aí nesses 12 anos quase mais de 500 cadeiras de roda. Nossa, mas como que é? As pessoas entram em contato com vocês? Entram em contato, amigos ou parentes, tem um conhecimento, entram em contato e nós e a gente tem um diretor que é responsável por isso aí, hoje é a dona Ângela Quinquim, que é a diretora, e sempre a gente, é difícil uma vez que não tem uma cadeira lá para a gente servir as pessoas. Sempre tem uma ou outra para... Mas e acontece muito também, sabe o quê? A gente faz um comodato. Quando a pessoa deixa... comodato, você deixa com a pessoa... A gente dá um documento, deixa com ele assina um documento com um telefone, pega um telefone nosso, e esse documento para nós, se a pessoa parou, voltou a andar, deixou de usar ali a cadeira. Deixou de usar a cadeira. Que não é só para deficiente físico, mas é a cadeira para... machucou, quebrou a perna, essas coisas. Uma cadeira de locomoção, uma cadeira de rodas, a gente presta incomodato. Aí o que ocorre? Muitas pessoas não devolvem as cadeiras. Puxa, olha só, e quando a gente procura, né? Fulano procurou e eu passei para ele. Nós já atendemos até vereador. É mesmo? Cadeira de roda temporária. Puxa, mas aí então a dinâmica é essa, a pessoa está necessitada, entra em contato, fica lá, né, numa lista, aí chegou a cadeira e passa para a pessoa. Se for por tempo determinado, fica lá com a pessoa, até a pessoa... né? Faleceu, e está em bom estado, entra em contato que a gente busca as cadeiras, busca essa cadeira. Que bacana, cara. E essa vai servir outra pessoa. Mas vocês recebem algum recurso do poder público? Não. É mesmo? Mas nunca recebemos recurso. Mas como que vocês adquirem essas cadeiras, por exemplo? A gente faz campanhas. Na pandemia nós tivemos bastante dificuldade em campanha, porque nós não podíamos aglomerar. A gente, por exemplo, em agosto mesmo, nós vamos ter uma festa junina, uma agostina. Uma festa agostina. Aí, nessa festa agostina, o que a gente arrecadar lá, se a gente arrecadar R$3.000, a gente compra de cadeira de roda. Puxa, rapaz. A gente vai lá e compra, vale 600, 700 reais, a gente compra 3, mas 4, doação 5. direta de empresário, vocês podem receber também? Podemos. Poxa, então deixa eu fazer aqui o apelo aqui, olha, você que é empresário, que é comerciante do município de São Mateus, até de outro município, qualquer lugar do Brasil aí, do mundo que você estiver assistindo o nosso podcast, se você tiver interesse em contribuir aí para uma boa causa, o Rotary Clube aqui de São Mateus e Ilha de Guriri é uma boa opção, tá? Um trabalho fenomenal que eles fazem aí de entrega de cadeira de rodas para as pessoas carentes, pessoas que precisam mesmo, de fato aí, eles têm uma gestão, né? Sabe que as pessoas realmente precisam mesmo, não é nenhum espertalhão que tá lá, a gente né, vai recebendo. no local, a gente vai na casa, então, a gente faz você que é comerciante, que é empresário, entre em contato aí com o pessoal do Rotary, né, daqui de São Mateus, de Guriri, para fazer essa ponte aí e você contribuir com as pessoas, né, ter uma forma aí de você ajudar as pessoas também, mesmo que você não queira aparecer, né, ou que você não queira nem que saiba que foi você que doou, o Rotary tem todo o mecanismo aí de pegar essa ajuda sua aí, seja de qual forma for, e repassar em forma de cadeira de rodas aí para as pessoas. É um projeto muito bacana, tá de parabéns, tá? Quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas lá no Rotary Clube hoje? Hoje nós somos 25 associados. Olha, que bacana, que bacana. E nós, no governo anterior, nós conseguimos uma área, um terreno, para a gente fazer não só as nossas, que tem as reuniões e tal. Sim, os encontros e tal. Nós fizemos ali, nós temos 3.000 metros quadrados. Nós temos uma área bacana. É uma área legal. O projeto nosso é fazer lá um campo de futebol society para receber os jovens naquele clube. Projeto mesmo, para atender a comunidade. Para atender a comunidade. Se a gente conseguisse, nós estamos no projeto e já... para ser viabilizado nos próximos 2 anos, a gente fazer um campo de futebol society com grama sintética. Não fica barato. Hoje é verdade. R$300.000. É um sonho nosso e eu tenho certeza que nós vamos... Puxa, esse que sonho bacana, vai se tornar cara. realidade, que nós estamos empenhados para fazer isso aí. Bacana, parabéns. Gostei bastante de conhecer aí o projeto que vocês fazem. Bacana, tem que visitar o clube lá para você ver como é que Sim. Como é que tá. Vou lá. Vamos falar do Procon, então? Vamos entrar no Procon? Vamos. Surgiu então esse convite para você ir pro Procon. Mas você não pensou assim, rapaz, isso é desafio aí, é complicado, não vou mexer com isso não. O que você pensou na hora que surgiu esse convite para você ir pro Procon?
esse foi um desafio para mim grande, porque eu estava no contrato com a Polícia Militar. Estava trabalhando na Defensoria Pública. Sim. E num contrato. E quando surgiu, foi assim, dou mais 2 anos pela frente do contrato lá. Eu parei para analisar e eu gosto de desafio. Eu parei, analisei e falei assim, na hora que quer assumir, eu falei assim, assumo. Eu tenho condições de contribuir, né? Aí eu falei assim, esse era dia 10 ou 12 do mês, eu falei assim, só que eu gostaria que assumir a partir do dia 1º de maio. Sim. Aí começar o mês e tocar o barco. Assim, tem que ser, começar o mês e tocar o barco. Assim, tem que ser agora. Lá não tem, o outro vai. Tem que ser hoje. Até amanhã. É cavalo sem sela, é montar no cangote dele e sair vazado. É pegar ou largar. Eu falei assim, rapaz. Pode contar comigo que eu vou. Mais um desafio na minha vida. Sim. Preparado. Você sabe que você nunca vai. Quando chega um desafio para você, você tem que estar preparado. Você precisa já estar preparado, né? É um órgão que eu vejo que é um órgão que tem que ser assim. Normalmente tem que ser uma pessoa que tem conhecimento na área de direito. E segundo, eu tenho pós-graduação em gestão pública. Ah, bacana. Pós-graduado em gestão pública. Bacana. A sua graduação em direito? Em direito e tem pós-graduação em gestão pública. Poxa, então uma qualificação. Qualificado. Sim. Eu pensei, falei assim, não, é um desafio, eu vou assumir isso aí. Sim. E chegando lá... Aí que vem. Eu falei, aí que o filho chora e mãe não vê. É um desafio mesmo. Cheguei lá, olhei assim, falei assim, meu Deus. Já fui chegando, no primeiro momento que eu bati o olho assim, falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que partir para uma reforma nesse prédio. Não sei como, mas nós vamos ter que fazer. Sim. Eu tenho que fazer uma reforma que é humanizar o atendimento. É humanizar o atendimento. Nós temos que humanizar o atendimento e humanizar o local de trabalho dos colaboradores nossos lá. Porque a gente trabalha em 15, hoje nós somos em 15 pessoas lá. 15 colaboradores lá. 15 colaboradores, mas vou falar uma coisa para você, é muito trabalho. Sim, eu imagino, é muita trabalho, demanda, né? A demanda é grande, E aquele prédio ali é um prédio do Estado cedido para a municipalidade. E nós fazemos parte do... E nós temos um conselho. Um conselho municipal do consumidor. Esse conselho é um conselho gestor. Tudo que eu faço ali passa pelo primeiro conselho que fala. O conselho é soberano. O conselho falou, eu acato. O conselho fala assim, Falcão, não faz, não faço. O conselho para mim é soberano. É um grupo coeso, são pessoas de nível que estão nesse conselho. E esses componentes do conselho, eu sempre falo que a gente tem que cumprir ordem. Então, o que o conselho, eu falo, conselho, eu preciso disso. Se o conselho falar, Falcão, esse não é o momento de você fazer isso, eu não vou fazer. Agora, o conselho fala, Falcão, eu cheguei lá, tinha 10 atas autorizativas, 10 atas autorizativas para a reforma do PROCON. O PROCON tem... de que o PROCON sobrevive? A sobrevivência do PROCON, nós temos um fundo municipal do consumidor. Que tem um repasse que é feito. Que é repasse. Nas notificações, o repasse é feito para o fundo, para esse fundo. E eu cheguei lá, o dinheiro que eu encontrei lá não vai dar para fazer essa reforma, é claro. Sim. O PROCON de São Mateus fica ali ao lado da antiga prefeitura, né? Que vai ocupar um prédio antigo futuramente a Câmara Municipal. Aí eu olhei, rapaz, os fios pendurados, assim, 23 anos que ele foi reformado. Nossa, bastante 23 tempo. Anos, infelizmente... Não fizeram uma manutenção da parte interna. Em dezembro foi feita uma pintura por fora. Mas foi, né, não foi uma reforma, foi a pintura externa. E dentro que é onde fica o operacional ali dentro que precisa. E nós estamos trabalhando, já estou trabalhando para isso. Buscando as formas legais. A gente vai buscando as formas legais, que na lei, na própria lei municipal, diz que o PROCON pode receber. Sim. Doações.
de empresas nacionais e internacionais. Sim, dando a própria bacana. lei já dá esse direito para a gente. Bacana. E a gente pode fazer parceria com essas empresas grandes, que é um prédio de história. É um prédio histórico. Aquele prédio ali é um prédio histórico, é um prédio histórico. Uhum. Nós não podemos mexer naquela fachada dele. Sim. Ele não é tombado, mas é um patrimônio histórico, que ali funcionou o escritório da companhia de trem de ferro, da linha de trem São Mateus Nova Venécia. É mesmo? Então Nossa. é histórico esse prédio. Então é um prédio que ele tem que ser mantido e mantido bonito. Nós recebemos visita de pessoas de fora ali, filmando, pra fotografando. Visitar? Poxa, que legal, cara. E no subsolo nosso funciona o museu do Dr. Roberto Anisor Silvares. Verdade. Eu estive na inauguração daquele museu, cara. E o museu continua lá funcionando naquele prédio, bacana, né? Então, no subsolo não atrapalha o nosso atendimento lá em cima, né? E o Procon, a sede física dele, nós vamos estar, se Deus quiser, nos próximos 3 meses. Notícia boa aí. Notícia boa aí, que nós vamos estar dando a reforma. Dá um up lá, né? Dá um up. E eu recebi a visita semana passada do diretor-presidente do Procon do Estado do Espírito Santo. Olha, que legal. Teve aqui em São Mateus? Teve aqui na sexta-feira passada. Sim. E eu levei ele para visitar a prefeitura, levei ele para visitar a Câmara de Vereadores e levei ele para visitar, por último, levei para visitar o meu prédio. E eu já tive ele olhou e falou assim, nossa, que prédio lindo, nós temos que, bem que merece ter uma reforma aqui, bacana mesmo. E ele já adiantou para mim, falou assim, os móveis, eu vou fazer de tudo para mandar para você os móveis e os computadores do Procon. Que legal, cara, já é um avanço, muito bom. Que eu já tive fazendo um levantamento, só de computadores vai ser uns 70 mil reais. Rapaz, troca, muito bom, cara. Então, muito bom mesmo. E a reforma eu vou fazer dentro do limite. Nós vamos fazer dentro das na medida condições. Do possível, né? Se achar parceria externa das empresas maiores aí de São Mateus, é claro, aquelas. Eu também eu sou legalista. Empresas que eu vou que você fiscaliza não pode, né? Não recebo. Sim. Mas pode ser instituições, né? As instituições podem doar. Bacana. Tem empresas, essas isso aí que tem aí também, pode ser parceira nossa lá naquela reforma. Bacana, importante isso. Vamos entrar então no assunto do direito do consumidor mesmo, de fato. Tinha uma pergunta aí, faz a pergunta de novo aí, Eduardo, para a gente ver aqui com o Falcão aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita do nosso diretor do Procon Municipal de São Mateus, tá? Nelson Soares Falcão, tô aqui com a gente hoje, batendo um papo, esclarecendo, contando história, tá muito bom o podcast. Faz aí a pergunta aí, Eduardo, pra gente ver aqui o que Vamos lá. É a pergunta do Cassinho Lenço. Não é isso? Isso. Boa noite, Cassinho Lenço aqui. Como sempre, seguindo este canal, tenho uma pergunta. Trabalho como motorista e sofremos muito descaso no tratamento, principalmente quando vamos entregar em supermercados grandes. Em relação ao horário de recebimento, não ter local apropriado para os motoristas, que às vezes passamos o dia todo para fazer uma entrega. Falta de organização em relação à ordem de chegada para a entrega. Queria saber se o Procon é responsável por essa parte também, caso queira fazer alguma reclamação ou sugestão. É essa a pergunta. Eu vou responder. Então vai lá. O Procon de São Mateus, ele está dentro da Secretaria de Defesa Social, Segurança Pública. O caso dele é com a Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública de São Mateus. Por quê? Ela aí envolve já, igual agora vai ter, municipalizou o trânsito São Mateus e tal, pode estar reunindo com o chefe desse setor, desse setor. A Danúbia é a secretária de Defesa Social. Defesa Social. Ele pode estar conversando com ela e viabilizando com os comerciantes essa problemática que eles estão tendo. Porque tem que ter um acordo aí, pelo que eu percebi, entre a empresa também. Entre a empresa, devido ao horário de entrega, que normalmente São Mateus, o centro está muito cheio, certo? Mas depois da municipalização do trânsito, eu creio que vai ter um estacionamento rotativo. Vai melhorar muito o centro de São Mateus. Falcão vai pagar e tal. É claro, tudo
vai ter uma mudança na estrutura do trânsito, porque é necessário, e o rotativo, ele é interessante. Porque eu fiz parte da Secretaria de Defesa Social, eu fui presidente do Conselho Municipal de Trânsito. Comutran, né? Fui presidente do Comutran. Na época eu estive na defesa, passei pela Defesa Social também. Passei pela Defesa Social lá atrás, na época de Amadeu. Sim. E nós que começamos a criar esse projeto de municipalização do vem trânsito. andando, vem arrastando, hoje está concretizando aí com o governo Daniel. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar bastante de agora para frente. Para melhor? Para melhor e muito melhor. Eu vejo um futuro assim, nos próximos 3 anos aí, assim, dá um boom aí no trabalho do prefeito. Hoje eu vejo. Bacana. Então, essa questão, defesa social, empresa, né? Lá. Vamos falar do direito do consumidor. Você tem ideia de promover algumas campanhas, né, educativas, no sentido de conscientizar o consumidor jovem, idoso. Como é que é isso aí? Você veja bem, hoje nós temos o tratamento com o consumidor começa desde criança, um consumidor. Sim. E nós vamos estar nas escolas com o nosso projeto Procon nas escolas. Que nós legal, vamos entrar com cara. Procon nas escolas. Nós vamos fazer. Eu comecei a conversar com a subsecretária, que eu vou marcar com a secretária municipal de educação. Sim. Nós vamos estar levando com palestras educativas e cartilha, que eu não trouxe a cartilha no momento. Está sendo construída ainda, elaboração. Nós vamos fazer a cartilha para criança de 6 a 12 anos. Com a linguagem deles. Né? E de 12 aos 18 anos. Essa cartilha já vai abranger até a idade adulta, né? Sim. E nós estamos também com a cartilha para o idoso. É mesmo? Orientação aos idosos. Nós estaremos passando nas associações, nos clubes de terceira idade do município. Que legal. E associações de moradores que queiram a nossa presença. Nós vamos estar marcando, nós vamos estar agendando e indo até a comunidade orientar os consumidores nossos. Muito bacana, uma ideia muito boa. E tem uma outra ideia que nós estamos levando também. Nós vamos passar público do supermercado X, do outro lado, ele tem um tipo de consumidor. E o do centro, outro tipo de consumidor. É mesmo? Nós temos o perfil muda. O perfil muda. Interessante. O perfil de consumidor muda. Mais no central são as pessoas mais esclarecidas e mais próximo da periferia são os consumidores das nossas informações. Que às vezes o pessoal acha que, principalmente os comerciantes, que o Procon só serve para fiscalizar, impor ali, punir, né? Punição. Na realidade é punir. A nossa ideia não é punir, é educar. Nós temos que educar. Interessante. Educar o consumidor, educar o consumidor, comerciante e educar a contrapartida educar o consumidor. Porque o consumidor é o principal dele. Então, agora você trouxe um panfleto aí que tem muita coisa interessante, esse panfleto aqui nós vamos estar distribuindo no centro de São Mateus. Não marquei a data ainda, vai ser um evento. É um evento. Olha que legal. Nós vamos estar marcando, vamos estar entregando esse panfleto. São os 10 direitos que você precisa saber do consumidor. Olha só, que aqui interessante. Você deu uma olhadinha por cima, aí você já achou, isso aqui você vai ter, esse aqui você vai ter. Mas esse aqui não tem o da água, né, que eu falei com você. Daquela questão do galão. Mas a gente pode falar disso aí ou não? Podemos. Não, aqui então, tem. Então me presta aqui. Olha só, para você que está em casa, para você ver que interessante que é o trabalho do Procon, principalmente o Procon daqui de São Mateus, que está com ideias muito inovadoras aí para contribuir com a nossa população aqui na gestão do nosso amigo Falcão aqui, ó. Presta atenção. Direitos do consumidor, 10 direitos aqui que talvez a gente nem passa até imperceptível, né? Se a gente tem esse direito ou não. A gente às vezes nem questiona se a gente tem ou não esse direito. Mas presta atenção. Número 1, alimentos no cinema. O cinema não pode proibir a entrada com alimentos comprados fora do estabelecimento. Às vezes, principalmente na capital, eles proíbem.
Sim. De você entrar, porque lá dentro eles vendem. Você comprou lá um chips, um exemplo. Vai entrar, não pode entrar. Não pode entrar, porque você comprou fora. Sim, mas pelo direito do consumidor, a pessoa tem direito de entrar. Tem direito de entrar e de questionar. Por que eu não posso? O Código de Defesa do Consumidor me dá esse direito. Incrível, incrível. Número 2. Perda de comanda, né? Comandas que a pessoa vai no restaurante. A responsabilidade pelo controle do consumo é do estabelecimento. Então, por exemplo, se eu fui num estabelecimento, gastei lá R$100. Se você perder a comanda, tá lá R$150 pra você pagar. Aí eu fui lá, perdi a comanda. Aí tem a placa lá, ó. Se você perder a comanda, R$150. Mas eu tinha gasto só 100. Como que eu e o estabelecimento vai saber que eu só gastei os 100? O ônus da prova cabe a quem alega. Então eles têm que ter essa base de dados. Não. Rapaz. Ele vai falar, 150. Não. Meu direito de consumidor. Tem que saber quanto que eu gastei. Ele é obrigado a saber quanto você gastou. Aquele que serviu você. Importante. Ele que serviu. Número 3. Super prioridade. O idoso com 80 anos ou mais tem super prioridade. Como que é isso? Acima dos 60 anos tem prioridade no atendimento. Às vezes, o que acontece? Você chega no banco, tem prioridade, o idoso. Mas o idoso fica lá aguardando 1 hora, 40 minutos. Está sentado. Porque cadeira. Isso é uma fiscalização, essa lei é municipal. A lei municipal. Se é prioritário, é prioritário. Sim. Se for para atender o idoso com o documento dele, eu vou pagar minha conta de água, minha conta de luz. Sim. Ele vai ao banco para fazer isso, ou receber a sua aposentadoria dele, é prioritário. Ele tem que chegar lá e ser atendido logo. Sim. Não é guardar 30, 40 minutos, ser atendido logo. Porque ele tá. Agora, você chega lá com um pacote dos netos, do bisneto, tataraneto, aí é sacanagem. Mas aqui tá dizendo que o idoso com 80 anos tem a super prioridade. Então, eu tô falando dos 60 acima. Sim. Agora vamos falar do super. Dos que tem 80. Acima de 80 anos, ele não tem que enfrentar fila e nem aguardar sentado. Chegou ele tem que ser atendido no caixa. Pro guichê atendido. Rapaz, interessantíssimo. Essa aqui eu não sabia de maneira alguma. Número 4, pizza de 2 sabores. Ih, rapaz, essa aqui é polêmica. Pizza de 2 sabores. É abusivo cobrar pelo sabor mais caro. Rapaz, tem 2 sabores e às vezes a gente pega de 3 ou 4 sabores. Um exemplo. Mas normalmente é de 2. Tem a de frango e de queijo. A de queijo é assim. 4 queijos. 4 queijos, né? E 4 queijos é R$50. A de frango é 40. Aí eu quero as duas juntas. Aí eles vão cobrar 50. Fica atento em você, cidadão. Menor. É coisa importantíssima aqui no nosso Eita Podcast hoje, ó. Validade da passagem. Seu bilhete de viagem rodoviário é válido por 1 ano, a partir da data da emissão, no caso de não embarcar na data programada. Então, por exemplo, fui ali na rodoviária, comprei uma passagem. Beleza. Você resolve não viajar. Isso. Não vou mais viajar, a mulher brigou comigo, não quer mais ir comigo lá pra viagem, vou ficar em casa. Então, um período legal pra você ir lá e desfazer da viagem. Você vai amanhã, viajar amanhã, você resolve não viajar amanhã. Sim. Aí você vai lá hoje e desmarca. Ou então até 3 horas antes você vai lá e desmarca sua viagem. Mas o bilhete continua válido por 1 ano. 1 ano. Rapaz, que bacana, cara. Essa é... 6. Meios de pagamento. O estabelecimento tem obrigação de informar as opções previamente, por meio de cartaz ou qualquer meio idôneo. Esse daqui tem que informar, vai que você... Entende? Rapaz, isso aqui aconteceu comigo, foi outro dia. Eu fui numa loja, determinada loja... Aí fui lá, comprei, peguei o que eu ia levar lá. Na hora que eu cheguei, eu fui perguntar, passa cartão? Ela falou que não, porque tava sem máquina. E aí eu não sabia, eu falei, agora trocou 6 por meia dúzia, não passa cartão, eu tô querendo levar o produto e não tenho dinheiro vivo, vocês tinham que ter informado que não tava passando, entendeu? Então é de obrigação do estabelecimento informar. Já vai dar por escrito. Não passamos cartão, ou passamos cartão. Não tá passando cartão devido, eles têm que informar antes. E agora, por exemplo, que tem a questão do Pix também. Passamos Pix, não passamos. Rapaz, olha só, importante, cara. Consumação mínima.
A prática é considerada venda casada, portanto ilegal. Consumação mínima é a questão, por exemplo, que o cara venda casada, você vai sentar você vai num determinado local, para você sentar ali, você tem que pagar. É a questão da consumação. Praia, não pode, é proibido isso. Não pode, o cara sentar, tem que pagar para você ficar lá. Gastar tanto para você ficar sentado ali. Rapaz, olha só, venda casada, cara, não pode. Meu amigo. O consumidor te defende isso aí. Cobrança de 10% de serviço. O valor pode ser cobrado na condição de gorjeta, mas é opcional. É opcional, você não é obrigado a pagar os 10%. Mas tem negócio que já vem. Você manda tirar. Só você tira os 10% que eu não fui bem atendido. Rapaz, às vezes você não é bem atendido no certo estabelecimento e ainda vai cobrar os 10% para quê? Sim. Couvert. A questão do couvert, número 9 aqui, você vê aí, muitos dos artistas que passam aqui tem essa discussão aí da questão da cobrança ou não do couvert. E aqui eu achei que tá muito bem colocado aqui a forma como você colocou. Muito bem mesmo, tá até de parabéns, ó. Se as condições... couvert, para quem não se identificou aí com o termo, é quando você vai num restaurante, você vai numa lanchonete, chegou lá, tem uns meninos lá tocando, música cantando a música e tal. Aquilo ali, no finalzinho, na hora que você pede a conta, né, ou na hora de ir embora, vem na cobrança ali um couvert, né? É como se fosse uma contribuição pela música que você tá ouvindo e tal. Geralmente é nessa faixa 5, 10 reais e tal. Então, sobre esse couvert, sobre essa questão, e olha o que diz aqui, ó. Se as condições forem claramente comunicadas antes, a cobrança é legal. Ou seja, tem que ter lá tá lá escrito lá. Ou escrito uma placa, ou na mesa. Ou na mesa, o garçom vai chegar e vai falar, aqui cobra o couvert artístico. Sim. Porque se o cara não for querer pagar o couvert, ele procura um outro estabelecimento que não tem a música. Não tem a música, né? Porque às vezes você faz... Já aconteceu de eu chegar a certo estabelecimento que dá licença, viu? Me dá vontade de sair correndo. Essa aí é uma outra. Tem como o cara pedir o dinheiro de volta. Você tinha que pagar pra me ouvir. Verdade. É mesmo. Eu vou te pagar aqui R$100 pra você ficar me ouvindo cantar aqui. Mas bacana, cara, bacana. Ó, número 10 é a última aqui pra gente... Vamos falar do Poxa. da água depois. Seguido da água. Sim, essa é do panfleto e a daqui é o bônus que você vai dar, o da água. Mas vamos aqui. Número 10. Compras fora da loja. Vamos lá. Nas compras fora do estabelecimento, na internet, por telefone. Hoje acontece muito isso porque tem as vendas, por exemplo, no Instagram, que os meninos fazem o WhatsApp, tem muito isso. Nas compras fora do estabelecimento, internet, telefone, ou até mesmo a domicílio, que é o delivery, né? Você tem o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias do recebimento. Essa daqui, meu amigo, é difícil de ser colocada em prática, principalmente nas lojas físicas. É complicado, cara. O Código de Defesa do Consumidor, ele também tem uns prós e tem uns contras. Sim. É melhor você comprar pela internet nesse sistema aqui do que pessoalmente, porque pessoalmente já não tem esse direito. Nos 7 dias você devolver. A não ser que tiver vício. Nesse contexto aí é melhor o cara comprar então pela internet. Você tem 7 dias para desistir da compra. Cara. Porque aí se você for lá fisicamente, você vai comprar. Você vai comprar. O que vai acontecer? Você só vai ter direito. Tem um período de troca. Tem um período de troca, mas se houver vício no produto. Sim. Mas olha só, isso que eu ia te perguntar. Mas, por exemplo, 7 dias aí, comprei, chegou um produto lá, pela internet, um exemplo. Comprei, chegou, vamos dizer que seja uma loja aqui de São Mateus mesmo, mas eu comprei pela internet. Que aqui hoje em dia, Americanas, Casas Bahia, tudo isso dá pra você comprar. Comprei, celular, beleza. Chegou na minha casa, abri a caixa, tudo, tal. Tá tudo bonitinho, funcionando. Quero trocar. 7 dias eu tenho direito. Não quero trocar, não quero o aparelho. Não quer? Eu me arrependi de ter comprado. Eles são obrigados a aceitar a devolução. Olha 7 dias para você. Rapaz, é uma briga ferrenha, tá? Pra aceitar. Tem muitos que não aceitam, não, cara. Não aceita, não. Briga ferrenha. E aí o bônus, que é um negócio que eu quase caí da cadeira aqui, que essa eu fiquei impressionado, tá? Essa aqui é a questão da água, aquela água no galão, né? Um galão de 20 litros, até menor, tem uns galões menor, de 20 litros. Comprei, aí
tô usando... 3 anos de validade. Mas tem aí, validade 3 anos. O cara pergunta lá, quando liga pedindo, né? O cara fala, qual é o ano do seu galão aí? Então, como é que é? Eu tenho direito ou não? Ele não tem que perguntar nada para você, tem que levar a água para você. Você não compra galão, você compra água. Rapaz, o galão você já comprou uma vez. Bujão de gás tem prazo de validade? Não tem. Não, do bujão não. Da coisa tem. Aham. Bujão de gás você compra uma vez. Certo? E vai trocando. E a água é a mesma forma. Da água é a mesma forma. Mas aí eles ligam, eles perguntam, o seu é que ano? É que ano? Porque se não for no ano lá que eles querem pra ir ampliando, eles nem vêm entregar. Ali é clara. Aham. Você compra o galão Sim. uma vez. Sim. E a partir do momento que você comprou, você apresentou na troca, você vai, eu quero um galão d'água. Você vai lá, você compra água, você não compra o galão. O galão já é seu. Sim. Já é seu. Sim. Se você chegar lá, hoje dia 29 de junho de 2022, você chegou lá antes da meia-noite, no posto de gasolina, que vende água, você chegou lá faltando 1 minuto para meia-noite, ele vai ser obrigado a receber aquele galão, vencendo naquele momento, naquele dia, e te dá um novo com vencimento daqui por 3 anos de vencimento. Rapaz, olha só, Eduardo. Agora, se você deixar para amanhã, você perde o direito. Não, vencido, venceu. Já era. Você vai morrer com ele. É porque realmente eu te falo que até lá em casa mesmo, eu já pedi e os caras falam... Aí tem uns que eles... O comerciante está errado perguntar se você... Que eles colocam... O ano do seu galão. Por quê? O seu galão... meu galão não está vencido. Só isso você tem que falar. O meu galão não tem... Está dentro do prazo de validade. Acabou. Está dentro do prazo de validade. Sabe por quê? No posto de gasolina, por exemplo, aonde que tem um depósito de água no posto de gasolina, você... Sim, então se você for lá e chegar... Quem vai recolher, ele não olha para a data de validade. Ele pega e joga em cima do caminhão, se os que tiver vencido, ele vai reciclar lá na frente. Então, se eu chegar num lugar lá, com o meu galão lá, e tiver vencendo, for amanhã, por exemplo, eu posso pegar e trocar lá. Você vai trocar, e se o comerciante falar assim, eu não troco, não aceito. Você vai falar assim... Qual que é melhor? Eu vou entrar em contato com o PROCON, o PROCON vir aqui te fiscalizar, ou é melhor você... Rapaz, incrível, cara. É R$20 o valor, de 15, 18 cheio, né? R$20, monta aí. Vale 8 ou R$10 o galão. Sim. O que ele vai fazer? Você pega o galão dele aí, tá tudo bem. A multa vai ser muito maior. É bem maior, né? A notificação Verdade. Você tem pergunta aí, Eduardo, para fazer? Ou comentário de alguém? Vamos ver, Falcão. Rapaz, que bacana, bicho, esse bate-papo aqui, mano. Deu ficar me botando nessas calça curta aí, eu tenho que ser rápido aqui, né? Mas tem sim. Jaciara Marques, Borges. BH com você, Falcão. Tem gente lá em Belo Horizonte assistindo aí, viu? Rapaz, você foi longe, hein? Você viu? Eu mandei no zap, Você foi longe, hein, bichão? Aqui é a Rafaela Falcão. Um beijo para esse homem íntegro que São Mateus só tem a ganhar. Um homem que pensa na comunidade em todos os sentidos. Cresci vendo esse homem ajudando o próximo. Verdade. Sua filha, que bacana, né? Beijão para você, Rafaela. Levi, Maria Flor, Paulo. Beijão para vocês. Aí você quebra o homem. Quando vem do filho, o coração treme, não treme? Jussiene Serafim. Boa noite. Adriana Santos. Também cumprimentando aqui você. Olha, que legal. Aí tem uma pergunta que eu vou te fazer. Na verdade, essas pessoas, elas cobram a data do galão. Não seria talvez porque elas estão sendo cobradas pela fábrica também? Porque não justifica essa cobrança, já que não está previsto, né? Não tem previsão, você sabe por quê? Eu cheguei num determinado posto de venda e ele não olhou. Ele falou assim, ele olhou a data de validade, ele foi lá e pegou um vencimento de 2025. Eu falei assim, é comum você fazer isso? Eu falei assim, você sabe por que eu faço isso aqui? Porque na hora que chega o caminhão para recolhendo, ele não olha a data de validade. Ele já joga para cima, joga em cima lá e leva embora. Então, eles vão me entregar a carga com galões novos. Sim. E vai levar embora isso aí. Ou eles reciclam ou eles reutilizam, né? Então... Rapaz, como é que pode, né? Agora, Falcão,
Dessa questão do direito do consumidor, qual a maior dificuldade? É a conscientização ou você fazer o trabalho coercitivo lá, de fiscalizar? O que é mais difícil? Eu acho que o trabalho mais fácil é conscientizar. Primeiramente, que aí você previne, né? A gente vai trabalhar dentro para conscientizar o consumidor e conscientizar o comerciante, para não cair no erro. Sim. Para não cair no erro, ele sabe que é errado. Vou te falar uma coisinha. Teve uma campanha nacional no posto de gasolina, só num item. Vamos botar um item. Sim. Mas chega no posto de gasolina e vai encontrar 5, 6, 10 itens passivos de ser penalizado. Ser penalizado. Preço do combustível. Preço do combustível. Nas placas. R cifrão. 3.400 a multa. Rapaz. Se não tiver o R cifrão, ele sabe disso. Se não tiver... Todos os comerciantes de posto de gasolina, eles sabem, são obrigados a ter esse conhecimento comum. Mas você olha, 90% não tem o R cifrão, que está na lei. Mas por que será que eles não colocam alguma estratégia de marketing ou apenas desatenção? Desatenção. Aí teve o nacional, todos os postos de gasolina de São Mateus foram penalizados. Nossa, agora você tocou num assunto importantíssimo, Falcão, e a questão do preço da gasolina, né? Teve a decisão né, do governo federal de redução do ICMS para 17%. Para chegar nos estados, os estados reduzirem lá o ICMS com o percentual lá de até 18%, né? E aí... 17. Na verdade era 18 e aqui ele colocou 17. Então quer dizer, o posto que não obedecer essa normativa, ou seja, não chegar mesmo ali o desconto para o consumidor final. Eu vou te falar, todos os postos de São Mateus hoje estão com preço de R$ 7,39. Todos os postos estavam de R$ 7,89. Eles tiraram 50 centavos do preço da gasolina já a partir de hoje. Que entrou em vigor hoje a lei. Eles já estão todos com preço dentro do limite que o Estado deu. Já preconizado. E se a Petrobras reduzir, nós temos outro problema. Deu aumento hoje. Sim. A lei diz que eles têm que... O tanque está cheio. Eles têm que vender até aquele tanque acabar. Na hora que chegar outra remessa da gasolina, colocar o preço novo. Mas eles dão aumento a partir de meia-noite, vai falar que deu aumento a partir do dia 29. Só que já à noite já está com preço novo. Isso costuma acontecer também. Não espera chegar a remessa que vem com aumento mesmo, de fato. Não espera nem chegar o dia seguinte. Já hoje mesmo já coloca... Sim. Mas aí o consumidor que identificou aí que há algum abuso... Comunica ao PROCON, que o PROCON vai fiscalizar esse posto de gasolina. Sim, que é importante, né? A gente fiscaliza até as notas fiscais deles, o porquê que está os preços iguais em todos os postos de gasolina. Isso aí, preços iguais em todos os postos de gasolina, dá-se o nome de cartel. Não pode. É proibido. Sim. Por lei é proibido. Sim, olha só, rapaz, é interessante, né? No momento, nós estamos com a equipe, nós vamos capacitar agora a equipe de fiscalização. Nós vamos capacitar todos os nossos colaboradores do PROCON serão capacitados em Vitória, através do PROCON estadual. Eles vai estar dando curso para o nosso pessoal. E com isso aí nós vamos estar melhorando para estarem o atendimento. Aptos, porque né? o que acontece? São Mateus parece que nem existe PROCON. De uns anos para cá está... Ficou meio que... E nós chegamos lá para... O PROCON, eu acho que é um órgão tão importante, assim, no município, um dos órgãos mais importantes que tem, que é o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor. Todos nós somos consumidores. Sim, nós temos uma relação de consumo toda hora, todo momento. Né? Verdade. Toda hora e todo momento. Olha essa água, todas as pessoas. Sim. A população toda compra água mineral. Em Guriri é 100%. 100% de Guriri é água mineral. Olha só. E tem outra situação também, que abrange muitas pessoas, é aquela questão daqueles empréstimos, né? Que as pessoas ligam oferecendo e às vezes já vai descontando, principalmente idosos, né? Sofrem muito com isso. Nós temos um grande problema com isso aí. A demanda é grande. E quando chega lá no PROCON, se foi... fisicamente ele fez esse empréstimo, já é mais complicado. Sim, porque mas quando tem uma assinatura, né? Quando é feito eletronicamente, aí tem como o PROCON agir. Sim. Mas
Normalmente vai é um filho, é um sobrinho, é um genro, é uma nora, e assim vai. E vai lá e passa o cartão, bota o nome né? Então faz o empréstimo, fala que não está lá assinando, né? Sim. E aí fica complicado. Manda as fotos, manda os documentos do segurado, o fato do INSS, né? Aí já se torna casa de polícia, né? Porque não tem jeito. Infelizmente, nós... de filho para pai não existe furto, né? Não é crime, né? Tem aquela coisa... Mas se for maior de 60 anos, aí já tinha o Estatuto do Idoso e a lei penal também, ela fala, maior de 60 anos, quem fizer isso, pode ser filho, pode ser quem for, que vai sofrer as consequências. Agora, se não tem 60 anos, a vítima não tem 60 anos, o filho... ou filho adotivo, ou sanguíneo, ele acaba não tendo. Agora, Falcão, você como morador do Balneário de Guriri, o Balneário de Guriri recebeu aí uma notícia muito bacana, né? Que é a macrodrenagem ali, daquela região ali que alaga, né? Como que a população ali de Guriri se sente, né? Com essa notícia aí de que vai ser realizada essa obra ali naquela região. Foi recebida com muita alegria, né? Eu estive lá presente, lá na assinatura da ordem de serviço, né? E tem alguns reclamam, que eu falo que são os ativistas de WhatsApp. A gente tinha que reunir com a comunidade para ver... Eu vou falar assim, olha, a obra tem que sair, não tem? A obra tem que sair. Se tem uma meia dúzia que vai contrária à obra, que tem um impacto... Quando é uma obra pública e ela tem que ser feita, o impacto maior é a água, o impacto maior não é a água alagada na chuva. Sim. Na verdade, o que vale mesmo é se está atendendo a maior parte da população, né? Tem aquela população que fica preocupada de começar, vai fazer buraco. Sim. Toda mudança ela causa um desconforto. Lógico, até dentro de casa, se você for fazer uma reforma, tem que... Vai causar um desconforto. E aí a preocupação é que, não, mas essa obra tem o prazo dessa obra para ser concluída. Sim. Isso aí está dentro do contrato, no contrato público tem o fiscal do contrato público, tudo, ele só recebe em cima do que eles fazem. Do que fazem, se não tiver feito, ele não vai ser medido. Sim. Né? O fiscal não vai fazer a medição. Isso aí, para parar a obra, não vai deixar a avenida Governador Eurico Vieira de Resende uma vala... Não, vocês têm que ir trabalhando de acordo para ir fazendo. Né? Também porque vai fazendo por etapa, já vai... Tem que fazer por etapa. Então, que a comunidade... é o que eu falo, os ativistas de WhatsApp que não aparecem, você não vê cara. Poderia ir lá, né, e falar com o governador. Uma coisa que ele já assinou a ordem de serviço. Como é que você vai... a comunidade... nós tivemos lá perto da minha casa foi feito um determinado, a Petrobras construiu, contrapartida para a sociedade, para a associação de pescadores. Eles construíram uma peixaria. Sim. Ali tinha que ter reunião de impacto ambiental com a comunidade do entorno daquela obra. Sim. E não teve. Deveria ter e não teve. Felizmente, lá hoje está funcionando o postinho de saúde lá do sul, lá em Guriri. Sim, o espaço, casa. Né? O espaço tornou postinho. Tornou postinho. Mas foi feito para a finalidade que ele foi feito, tinha que ter ouvido a comunidade primeiro. Sim, verdade. Falcão, eu quero te desejar sucesso, cara. Obrigado. Muito boa aqui sua entrevista, bate-papo muito bacana. Eu agradeço o convite. Nós estamos à disposição. Não, nós vamos ter outras oportunidades de você estar aqui trazendo campanhas, coisas que você for fazer, nós vamos ter outra oportunidade. Bate-papo, para mim foi um prazer grande estar aqui bacana, com você. Cara, gostei bastante. Eu falei assim, eita, coisa boa, né? Isso aí. Do Eita Podcast, né? Isso aí. Eu quero mandar o meu beijão lá para... Sim. Não, na verdade eu quero que você deixe aí uma mensagem para a população de São Mateus aí em relação ao seu trabalho no PROCON, o que as pessoas podem esperar aí, né? Pode deixar uma mensagem aí para as pessoas, fica à vontade. Ok. Eu assumi recentemente e com certeza
vou dar o meu melhor naquele PROCON e São Mateus vai ter um PROCON atuante. Nós não vamos ficar sentados dentro de sala, nós vamos sair para a rua e o PROCON de São Mateus nós vamos sair multando a torta e a direita, isso aí não vai acontecer. Nós, antes de tudo, nós vamos fazer um trabalho pedagógico com eles, que é orientação dentro do Código de Defesa do Consumidor, que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz isso, que o Código não foi feito para sair para a gente resolver, ter a resolução dos problemas com multa, e sim com diálogo. Nós vamos dialogar com os comerciantes, nós vamos dialogar com o principal, que é o consumidor. Isso aí. Vamos estar dialogando com eles. É só nos procurar que lá vai ter uma solução. Isso aí. Parabéns, Falcão, obrigado, meu amigo. Gente boa, da melhor qualidade, esteve conosco aqui hoje, tá? O diretor do PROCON Municipal aqui de São Mateus, Nelson Soares Falcão, tá fazendo aí um trabalho de excelência à frente do PROCON Municipal aqui. Beleza? Que tem um nome bonito, é coordenador executivo do PROCON. É coordenador executivo, que bacana, bonito, bacana. E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. Não se esqueça de compartilhar este vídeo aqui que você assistiu. Também mande para um amigo, para um familiar aí, coisas importantíssimas nós falamos aqui hoje. Também se inscreva no nosso canal. Cada inscrição que se tem é mais um membro da nossa família que nós ganhamos aqui. É muito bom ter você por aqui junto com a gente no nosso Eita Podcast, agradecendo aí a super produção do nosso amigo Eduardo Ferreira, trazendo sempre aí uma produção de excelência também aqui no nosso podcast, que você já sabe, né?